Eu vou apresentar para você o RGB Mapping, que vai ser muito útil para você trabalhar com imagens pequenas, né, no seu jogo. Depois que você fez o download do arquivo, o WinRAR, você vai descompactar ele na pasta do seu projeto, onde você achar melhor. Aqui eu vou descompactar no desktop para ficar mais fácil, né, explicar como funciona o programa. Ele contém 3 arquivos: o executável, que é o programa, né, e 2 arquivos de checagem, caso você queira checar, né, como ficou a imagem. Vamos executar o programa. Esperar ele carregar. Pronto. Depois que ele carregou, ele criou 3 pastas. Uma pasta saída, textura, saída IMG e entrada. A pasta entrada é onde você vai colocar suas imagens. O programa não compreende nenhum outro, não vai abrir nenhum outro diretório que não seja a pasta entrada. Então, todas as suas imagens devem ser guardadas aqui. Como não tem nenhuma imagem, então ele não tem nada para mostrar, então nós vamos colocar imagens para poder ser trabalhadas. Vamos lá, eu vou carregar algumas imagens da internet, né, para poder dar seguimento ao tutorial. Suponhamos que você queira criar um jogo com cartas. E nessas cartas tem lá uma imagem especial que você não quer que as pessoas, né, copiem e façam mau uso delas. IMG. Então, qual a forma que você pode usar para poder esconder isso, né, ou deixar inacessível, ou dificultar o acesso a essa imagem, né? O RGB Mapping ele faz isso, ele copia os pixels da imagem, guarda em um data label e devolve para você quando você carregar no seu programa final. Vamos salvar a imagem aqui. O arquivo entrada, como eu já tinha antes feito, né? Salvar na pasta entrada. Ele carregou, tá lá no arquivo entrada. Mas o programa não identificou, então o que você pode fazer? Você vai usar o Reload Dir, o botãozinho, primeiro botãozinho da engine. Reload Dir para mostrar a imagem. Então essa imagem tem 266 por 190, ou seja, x 190, y 266. Vamos carregar ela aqui. Perfeito. Como nós vamos trabalhar primeiro com a imagem, então não tem muito o que explicar. A imagem, quando o programa for carregado, for convertido, quando o programa for iniciado com os dados dessa imagem, né, não vai ter nenhum erro de buferização. O que seria esse erro de buferização? Se você for carregar a textura, isso eu vou explicar mais tarde, depois, ele vai, por exemplo, como tem 266 por 190, ele vai colocar nas dimensões de 256 por 256. Ou seja, ele vai complementar aqui com espaço, com a cor preta. Quando você carregar a textura lá, ele vai te mostrar com as cores pretas. Então com a imagem não tem esse problema. Essa imagem aqui, como ela está num tamanho aceitável, então dá para continuar. Temos aqui embaixo um gradiente. Aqui está do 0 ao 0, então só na cor preta. O que esse gradiente faz? Eu vou selecionar aqui uma cor, ele vai do azul ao preto. Esse gradiente ele vai alterar a cor do fundo, da onde está a imagem. Por quê? Porque na hora da conversão, se essa imagem tiver um preto 000, né, que é a cor de máscara
a cor que a cor padrão da máscara que a engine detecta e não renderiza, você pode corrigir aqui colocando um fundo preto, né, para corrigir. Como você pode ver, veja só, aqui, aqui, aqui. Então são zeros, é um preto absoluto. Então a engine ela vai mascarar isso, é o padrão dela, né? Você pode corrigir isso transformando o fundo preto ou mudando a cor da máscara. Aqui, e um. Você pode ir buscando aqui uma outra cor para a engine não renderizar, mas se ficar muito difícil você pode recorrer aqui a esse fundo preto, que na hora dele fazer a conversão ele não vai escanear as falhas. Por que isso? Porque se eu deixar assim na cor padrão dele, ele vai converter o que ele achar aqui. Então nas dimensões da imagem ele vai converter cada ponto desse, cada pixel, ele vai jogar lá no data label. Então eu não quero que ele apareça, por exemplo, esse azulzinho aqui no meio do preto. Tem porquê? A imagem aqui é preta, então eu preciso do preto. Quando ele fizer a conversão, ele vai fazer a conversão correta. Para começar a conversão, você digita um nome, rei, né? Será a imagem. Se fosse textura, apareceria um outro botão aqui, será textura. Mas como será a imagem, aparece só o botão imagem. Aqui do lado você tem, né, algumas informações, o nome que você digitou, a variável global que você vai usar no seu programa para poder usar a imagem convertida, o arquivo em que vai ser inserida essa variável, né, e o nome do data label, né, que estarão os parâmetros das cores RGB. Na hora que ele for carregado, ele vai carregar do data label. Ok. Vamos começar a conversão. Pronto. Fez a conversão. Aqui do lado, como você percebeu, ele criou um TXT. Isso aqui você ignora. Isso aqui eles são parâmetros, né, para ele poder fazer a gravação no data label. Isso aqui você nem vai usar para nada. Então vamos lá abrir o arquivo gerado. Veja que ele criou, como foi mostrado lá, ele criou um arquivo .bb, image, que significa imagem, para a gente não se confundir de uma imagem de uma textura, né? E o nome rei. Aqui dentro está todos os parâmetros, né, da cor RGB. Eu não vou abrir agora porque vai demorar muito. Vou abrir uma imagem pequena mais tarde, para a gente poder analisar. Mas se você quiser usar a imagem que está codificada aqui, você vai ter que colocar no include, né? Você pode setar diretamente a pasta que está esse arquivo, ou pode copiar o arquivo aqui e inserir lá na sua pasta do seu projeto, né? Fica até mais fácil. E quando for carregado o executável do seu jogo, ele vai ler os parâmetros que está aqui, né? E vai gerar a imagem para você. Vamos conferir como ficou essa imagem. Então, como é uma imagem, check images. Aqui, como se trata de um arquivo de checagem, o único trabalho que você vai ter aqui é trocar o nome, né, para poder checar. Rei. 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 Aqui está incluído o arquivo, aquele que a gente acabou de criar.
Vai estar na pasta saída IMG, né? E o nome do arquivo. Aqui está todos os parâmetros da imagem. Vamos executar para ver. Pronto. Então tá aí. O arquivo é uma imagem. Na verdade é um copyright. Foi copiado com copyright do buffer. O que o programa fez? Ele pegou todos os dados, né? Bufferizou todos esses dados, alocou nos buffer. Depois de alocado, ele copiou com copyright e te devolveu uma imagem. É uma imagem. Você pode usar do jeito que quiser, mas como se trata de imagem, eu não posso inserir em outro objeto 3D, porque não é assim que a engine funciona, né? Então tá feito. Agora nós vamos usar a mesma imagem para gerar uma textura. E é aqui que é a diferença, né? Eu quero mostrar para você o conceito da textura. Aqui ele não será convertido para textura, né? Se eu quiser uma textura dessa imagem aqui, eu vou ter que redimensioná-la para 512 por 512 ou 256 por 256. Essa imagem, se eu quiser essa imagem. Então, vamos lá. Vou abrir o Photoshop. Vou abrir o arquivo, a pasta onde está o arquivo. E vou redimensionar com Canvas. Aqui eu vou usar um 256 por 256. Proceed. Aqui eu cometi um erro, então peraí, eu vou desfazer. Eu vou copiar e colar. E agora sim eu vou redimensionar. Proceed. E aqui eu vou redimensionar para o tamanho atual. Vou salvar como. Eu prefiro salvar em BMP, que a contagem, né, a conversão ela é um pouco mais rápida. Você pode perceber isso com JPEG ou PNG, mas a conversão com BMP é mais rápido, pelo menos na minha opinião. Ok. Sair daqui. Não. Bom. Reload D. Vamos dar um reload D para chamar a imagem. 256 por 256. Eu vou dar um nome para ele. Rei também. Aqui. Essa imagem ela pode ser usada tanto para a imagem como para a textura, porque ela tem as dimensões do buffer da engine, 256 por 256. Se fosse 512 por 512 também apareceria o botão. Fora dessas dimensões, esse botão não aparece. Então vai ser textura. Então aqui está os dados, o nome que eu digitei, rei, a variável que será usada, textura rei. E aqui o nome do arquivo, textura rei.bb. E o nome data label, textura rei textura. Né? Onde estão os parâmetros RGB dessa imagem aqui. É uma imagem, mas como eu vou usar ele para texturizar outra entidade, então eu tenho que usar o sistema de texturização da engine, né? Então vou transformar em textura. Pronto.